Hoje a gente vai falar sobre idade e estudos para concurso. Tem gente de 29, 30, 51, 27. Olha isso. Como é que pode se achar velho com 27 anos, com 30, com 44? Gente, a aposentadoria no serviço público, ela acontece de forma compulsória aos 75 anos, tá? Aos 75 anos é a aposentadoria compulsória. Se você entrar no serviço público com 45 anos, você vai trabalhar 30 anos até a aposentadoria compulsória. Ou seja, não faz o menor sentido você desistir por causa da idade. Qual é o maior inimigo de uma pessoa mais velha que estuda para concurso público? E olha, eu já orientei diversos alunos com mais de 30, mais de 40, mais de 50 e até mais de 60 anos. E eu vou te falar agora o maior inimigo de uma pessoa mais velha que estuda para concurso público. O maior inimigo de uma pessoa mais velha que estuda para concurso é a arrogância e a soberba. Por quê? Porque a pessoa mais velha que começa a estudar para concurso, ela tende a achar que ela já sabe. Na teoria, ela se diminui por ser mais velha. Ela fala, ai, porque eu sou mais velha, ai, será que eu tenho chance? Ai, será que eu passo? Ai, meu Deus. Ela se coloca numa posição de inferioridade. Na prática, a pessoa mais velha que resolve estudar para concurso, ela acha que as situações que ela teve na vida a colocam numa posição de saber o que fazer. Então, se a pessoa já teve vitórias ao longo da vida, se a pessoa já teve posições de sucesso ao longo da vida, se a pessoa já teve, sei lá, ela já trabalhou numa empresa, ela já ocupou um cargo de relevância, ela já fez planejamento relacionado a qualquer coisa, né, de trabalho. A pessoa, ela se coloca numa posição de eu sei isso. E outro ponto muito importante é quando a pessoa acha que ela não tem tempo para aprender a estudar. Então, ela se coloca numa posição soberba e ela acha que só ela merece ser aprovada rápido. Então, eu já passei por isso, assim, 300 vezes. A pessoa chega para mim e fala assim, professora Karine, eu não tenho tempo de aprender o seu método porque eu sou mais velha, eu tenho 40 e poucos anos. Então, assim, eu não tenho tempo a perder estudando método. Eu quero passar logo. Eu quero ser aprovada rápido. Eu não tenho tempo para aprender com essa bobajada. Isso é a mesma coisa que uma pessoa que chega na academia e fala assim, eu não tenho tempo a perder aprendendo a fazer esse exercício de uma forma correta. Eu quero ficar sarado rápido. É justamente o contrário, né? O método de estudos, ele serve justamente para você ser aprovado mais rápido. E não para você demorar para passar. Só que as pessoas mais velhas acham que não tem tempo a perder, como se algum concurseiro tivesse tempo a perder, né? Eu não conheço nenhum concurseiro que tem tempo a perder. Nenhum concurseiro de 20 anos, nenhum de 30, nenhum de 40, nenhum de 50, nenhum de 60. Eu não conheço nenhum concurseiro que tenha tempo a perder. Por quê? Porque ninguém quer perder um dia inútil da vida estudando para concurso, certo? Só que a pessoa mais velha, ela acha que só ela não tem tempo a perder, ela acha que só ela tem que ser aprovado mais rápido, ela acha que só ela quer um método milagroso que aprove ela rapidamente. O que acaba acontecendo com essa pessoa? Ela cai no canto da sereia. Ela compra apostila, essas apostilas que espremem um edital inteiro em 50 páginas. Sabia que os maiores compradores dessas apostilas são as pessoas mais velhas, que acreditam nesses milagres e que acham que por conta de não terem tempo a perder por serem mais velhas, elas acham que elas precisam de um material muito pequeno, elas acham que elas não podem aprender método de estudo, porque para aprender método de estudo ela vai ter que ir com um pouco mais de calma, aprender o método, afiar o machado, e ela acha que não tem tempo para isso. Não, eu já tenho 40 e poucos anos, eu não tenho tanto tempo a perder fazendo prova quinzenal. Eu tenho 40 e poucos anos, eu não tenho tempo a perder fazendo folha de revisão. Eu não tenho tempo a perder. O que é comportamento arrogante,
né? E isso é um comportamento que só afasta as pessoas mais velhas da aprovação. Por isso que eu falo, sem dúvida nenhuma, é a soberba e a arrogância. Você pode ser mais velho, você pode trabalhar, você pode ter marido, filhos, netos. Agora, o que você não pode é achar que você vai ter algum benefício por ser mais velha e que aquilo que outras pessoas fazem para ser aprovadas, você não precisa fazer, porque você é mais velha. Então você tem que se dedicar igual a todo mundo. E não é porque é mais velha e você tem a sensação de que a vida para você está passando mais rápido que você pode se dar ao luxo de não afiar o machado, de não aprender a escolher o melhor material, de não aprender o melhor método, de não aprender a medir resultado, de não aprender a estudar para o PDF, de não aprender a estudar para o videoaula, de não aprender a fazer folha de revisão, de não aprender a fazer prova quinzenal. E eu digo mais, quanto mais você sente necessidade de ficar falando esse tipo de coisa, essa autoafirmação, mais você se enfraquece, mais você esvazia o teu espírito. Quando Jesus quis se fortalecer, ele não ficou falando. Ele foi para o deserto, ficou 40 dias. Né? Ele foi para o deserto e ficou 40 dias. Quando Jesus quis se tornar forte, ele não ficou falando por aí que ele era forte. Ele foi para o deserto, ficou 40 dias lá, em silêncio, passando por todo tipo de provação, passando por todo tipo de tentação, Satanás atentando ele todo dia. Então, você não precisa ficar repetindo as tuas virtudes para você ser uma pessoa virtuosa. E eu estou falando isso porque quando você resolve estudar para concurso, realmente a sua idade não importa. Então, o ponto é ficar trazendo a idade para o centro das atenções. Então, aprenda a estudar. Elimine idade do centro da tua narrativa. O nosso discurso, a nossa narrativa nos dirige. Se eu passar o tempo todo falando da minha idade, a minha idade vai me dirigir. Se eu passar o tempo todo reclamando do meu marido, a reclamação que eu faço do meu marido vai dirigir meu casamento. Se eu passar o tempo todo reclamando da minha filha, do meu filho, aquilo vai dirigir a educação que eu dou para ela. Ou seja, cuidado com o que você fala. Eu vou trazer a Joana aqui para te explicar melhor isso. O que a Joana fala é ouvido pelos ouvidos. Então, se eu fico repetindo várias vezes alguma coisa, o meu ouvido vai escutando várias vezes essa coisa. E ele não fica pensando assim, isso aqui foi a Karine que falou, eu vou ignorar. Você falar ou alguém falar, dá no mesmo. Entendeu? Teu ouvido não vai achar melhor ou pior, porque é você falando. Só que ele ouve mais, né? Como é você falando e existe uma distância muito pequena entre a boca e o ouvido, ele acaba ouvindo você falar muitas vezes. E ele vai sintetizando isso aqui no lobo temporal. E aí, isso aqui vai se tornando um pensamento constante ao longo do tempo. O que é um pensamento constante ao longo do tempo? O nome disso é crença. E neste caso, uma crença limitante. Porque uma crença, ela pode potencializar. Então, por exemplo, se eu acredito que a fé move montanhas, se eu acredito muito nisso, isso é uma crença potencializadora. Está me potencializando. A fé move montanhas. Isso está me potencializando, me animando. Agora, se eu acredito que a minha idade vai me tirar do jogo, se eu repito que a minha idade vai me tirar do jogo, se eu repito que eu não tenho tempo para perder porque eu sou mais velha, que eu não preciso aprender método porque eu sou mais velha, porque eu não preciso de bons materiais, é só eu comprar uma apostila porque eu sou mais velha. Se eu fico repetindo isso o tempo todo, isso também vai virando uma crença. Só que daí não vai ser uma crença potencializadora, não vai ser a fé move montanhas. Vai ser uma crença limitante. Se você está me vendo pelo YouTube, curte, comenta e compartilha. Não esquece também de seguir o canal e de ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Tem vídeo aqui no canal toda terça e toda quinta às 8 da noite. Então, não esquece de seguir o canal e de ativar o sininho para não perder as próximas notificações. Combinado? Beijo, meus queridos!
Boa noite. Tamo junto. Valeu.